Então, a humanidade hoje produz comida suficiente para alimentar o planeta inteiro e ainda sobra. Mesmo assim, a gente joga, tipo, quase um terço de tudo que cultiva no lixo. Uhum. E as projeções mostram que 600 milhões de pessoas ainda vão enfrentar a fome até 2030. Pois é, a matemática básica simplesmente não fecha. O sistema atual é, assim, brutalmente ineficiente. E a tentativa mais audaciosa que já desenharam para consertar essa engrenagem, tentando alinhar economia com sobrevivência e clima, tem um nome bem conhecido. A famosa Agenda 2030. E o grande ponto de virada dessa agenda, que foi adotada por 193 países lá em 2015, não é ser só uma cartilha ecológica cheia de boas intenções. Exato, não é só um plano de abraçar a árvore. Longe disso, é o reconhecimento duro de que o colapso ambiental, a miséria sistêmica e a estagnação econômica são, na verdade, sintomas da mesma doença, sabe? Estamos falando de um projeto totalmente integrado e a nossa missão de hoje é justamente destrinchar como isso funciona na prática. Para quem precisa dominar essa estrutura para provas, exames, ou mesmo só para entender a bússola que dita a geopolítica e os investimentos globais hoje. Com certeza. Vamos mapear as engrenagens da agenda e dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ver como isso bate de frente com a realidade do Brasil. Mas, antes de olhar para o futuro, a gente precisa olhar a fundação. O mundo já não tinha tentado consertar a pobreza antes, com aqueles Objetivos de Desenvolvimento do Milênio lá nos anos 2000? Tentou. E assim, os ODM foram um marco, né? Eles ajudaram a tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema e deram um salto imenso na educação básica. Mas teve um limite claro aí. Teve. Eles operavam com uma lógica muito focada em curar sintoma agudo. Era quase uma visão de caridade internacional. Metas desenhadas para os países em desenvolvimento alcançarem, com os países ricos só assinando cheque. É como se fosse uma daquelas atualizações de emergência num software. Um pacote lançado só para corrigir um bug crítico, tipo evitar o colapso na mortalidade infantil, mas sem mexer no código-fonte do sistema. Nossa, essa analogia é perfeita. E o problema é que funcionou bem em algumas regiões, mas falhou miseravelmente na África e em pequenos estados insulares. Deixou rombos gigantes na saúde materna e neonatal, por exemplo. Porque a arquitetura por trás continuava gerando desigualdade, né? Exatamente. E é por isso que a Agenda 2030 não é só uma versão 2.0. É um sistema operacional totalmente novo, construído do zero, com base em dois pilares muito fortes: a universalidade e a integração. Essa universalidade é o que quebra aquela divisão entre quem ajuda e quem precisa de ajuda, certo? Isso. A nova agenda se aplica a todos os países. Nações riquíssimas também têm desafios brutais de sustentabilidade, poluição e desigualdade interna. Quer dizer, a crise climática não respeita a fronteira, então a solução também não pode ser terceirizada só para o hemisfério sul. Precisamente. E o segundo pilar, a integração, é a alma do negócio. É o compromisso de não deixar ninguém para trás. Não dá mais para tratar a economia numa sala, a ecologia em outra e a saúde pública no corredor. Mas aí entra uma questão prática. Como não deixar esse sistema todo entrar em colapso pelo próprio peso? Porque, cara, são 17 objetivos e 169 metas. É um monstro logístico. É gigante. Mas para isso, a agenda foi ancorada no chamado 5 P's da sustentabilidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Parece um pouco aqueles slogans corporativos. Parece muito, mas na verdade é uma matriz de contenção, uma estrutura de sustentação mesmo. Historicamente, o desenvolvimento focou cegamente só na prosperidade. Aquela velha lógica do fazer o bolo crescer para depois dividir. Só que os 5 P's provam que essa matemática quebra. Se o governo foca só na prosperidade, o pilar planeta é exaurido. Sem recurso natural, a agricultura e a indústria param. E aí o pilar pessoas desmorona com fome, perda de emprego e migração forçada. O que destrói o pilar da paz, gerando instabilidade social. Tudo está interligado. E para a roda girar justa, a agenda resgata um princípio fundamental da Declaração do Rio de 92, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que faz todo sentido, né?
todo mundo tem que proteger o planeta, beleza. Mas quem passou os últimos 200 anos queimando carvão e enriquecendo às custas da natureza, tem que pagar uma conta maior hoje do que um país que ainda está tentando se industrializar. Essa é a fricção constante nas negociações globais. Por isso, as métricas de sucesso hoje exigem ir muito além do simples PIB. O PIB mede fluxo de dinheiro, não mede qualidade de vida ou a resiliência de um país contra um desastre natural. Tá, compreendida essa base, o primeiro passo prático da humanidade tem que ser garantir a sobrevivência. Não dá para falar de inovação tecnológica se a base da pirâmide está lutando por um prato de comida. De jeito nenhum. E aqui entram os ODS 1 e 2, a erradicação da pobreza e da fome. São os dois maiores obstáculos globais de longe. O próprio texto do acordo declara erradicar a pobreza extrema como o requisito número 1 para qualquer outro avanço, né? E a régua global para a pobreza extrema mede populações vivendo com menos de $1,25 a $1,90 por dia. É muito pouco. E conectando isso à fome, a gente volta àquela projeção terrível. 600 milhões de pessoas ainda correndo risco de fome no final desta década. E resolvendo a fome, a gente entra na infraestrutura social. Saúde, educação, empoderamento feminino. Mas tem um dado aqui que serve como uma lupa para a ineficiência do mundo. A higiene básica subiu para 80% do mundo. A água potável bateu 74%. Mas as redes de esgoto e saneamento, que é o ODS 6, ainda atendem só 58% do planeta. É um número assustador. Quase metade da humanidade não tem para onde mandar o próprio esgoto. Para mim, o saneamento básico é o verdadeiro elo perdido do desenvolvimento sustentável. Sem ele, a teia arrebenta inteira. Olha, eu discordo parte de chamar de elo perdido, isolado, porque o esgoto não se constrói sozinho. Depende de instituição forte, de parceria, coisas que estão mais para frente na agenda. Mas a mecânica do seu raciocínio é perfeita. Como que a falta de esgoto quebra os outros objetivos? É uma reação em cadeia. Falta saneamento e explode caso de doença hídrica. Isso sobrecarrega o sistema de saúde imediatamente. A criança doente não vai para a escola. O que afeta as taxas de educação na hora. Exato. Meninas, em especial, abandonam a escola quando não tem banheiro adequado. Ou seja, botar um cano no chão não é só obra civil, é intervenção direta na saúde pública, na educação e na igualdade de gênero. Essa visão tátil é essencial. Mostra que não rola tratar avanço tecnológico no vácuo se 42% do planeta esbarra numa infraestrutura do século XIX. E, garantida a sobrevivência, o próximo nível é organizar a sociedade e o mundo físico. O bloco de crescimento, infraestrutura e cidades. Como crescer sem transformar o planeta numa estufa inabitável. É onde a fricção atinge o pico. A energia elétrica, por exemplo, já chega a 92% da população mundial, um avanço colossal. E a meta para os países menos desenvolvidos é crescer o PIB em pelo menos 7% ao ano. Só que o detalhe que muda o jogo é a exigência de dissociar esse crescimento da degradação ambiental, né? Acabou o modelo do século XX de crescer sujando para limpar depois. Acabou. E o campo de batalha dessa transição são as cidades e o nosso padrão de consumo. Hoje, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivem em favelas ou assentamentos informais extremamente vulneráveis. E aí entra aquele paradoxo brutal do consumo que você mencionou no começo. A mecânica disso é revoltante, cara. As métricas indicam que 13% dos alimentos produzidos são perdidos na cadeia produtiva e outros 19% são desperdiçados pelo consumidor final. São perdas de naturezas muito diferentes, não são? Completamente diferentes. Os 13% perdidos na cadeia ocorrem majoritariamente nos países em desenvolvimento, é pura falta de infraestrutura, é a estrada esburacada onde a carga apodrece, é a falta de silo para armazenar, caminhão sem refrigeração, é a ineficiência logística. O alimento estraga antes mesmo de chegar na prateleira. E os 19% do consumidor final? Isso acontece esmagadoramente nos países ricos. É o desperdício comportamental. É o supermercado jogando a maçã fora porque ela não tem o formato estético perfeito. São as porções gigantes. E o hiperconsumismo. A pessoa compra demais e apodrece na geladeira. E esse paradoxo cobra uma fatura ambiental absurda.
E detalhe, a fatura já venceu, empurrando o mundo para a crise ambiental, no clima, na vida na água e na terra. Não é mais alerta para o futuro. Não mesmo, nós entramos na era da ebulição global. 2024 registrou temperaturas 1,55 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O que significa que a gente já está rompendo os tetos históricos dos acordos climáticos na prática. E as consequências vêm em cascata. O aquecimento gera acidificação dos oceanos, que ameaça a cadeia alimentar marinha. E na Terra, a crise de perda de biodiversidade é tão brava que a meta agora é tentar dobrar a proteção. Hoje, só 17,6% dos ecossistemas terrestres são protegidos de fato. A meta é alcançar 30% até o final da década. Tá, mas vamos descer do nível dos ideais e olhar para o caixa. Erradicar fome, transição energética, saneamento em massa, isso tudo exige dinheiro e vontade política pesada. Senão vira só ficção científica diplomática. E o custo estimado para implementar essa agenda bate nos 7 trilhões de dólares por ano. É uma cifra astronômica. E é por isso que a cooperação global ali nos ODS 16 e 17 é o verdadeiro gargalo. O texto insiste na mobilização de recursos através de parcerias Norte-Sul, Sul-Sul e parcerias triangulares. Sem transferência brutal de capital e tecnologia, a conta não fecha. Vamos traduzir esse jargão diplomático para quem está ouvindo. O que é exatamente uma parceria triangular nesse contexto? Uma parceria triangular acontece quando dois países em desenvolvimento cooperam entre si. Tipo, o Brasil transferindo tecnologia agrícola para um país na África. Mas o financiamento, quem paga a conta, é uma nação rica ou um organismo do norte global. Interessante. O norte financia a cooperação técnica do eixo sul. Exato, viabiliza o projeto. É um balanço complexo. Mas vamos atuar como advogados do diabo aqui. 7 trilhões de dólares anuais assusta qualquer Ministério da Economia. Mas qual é a métrica de comparação? Se o PIB global passa de 100 trilhões e os gastos militares consomem trilhões ano a ano, o dinheiro existe, né? Com certeza existe. A questão é pura prioridade. O cálculo frio tem que ser quanto custa a inação. Quanto um país perde com safra destruída por seca, enchente que destrói cidade inteira, perda de força de trabalho por falta de saneamento. O custo de reconstruir o mundo após um colapso é exponencialmente maior do que investir em resiliência agora. O capital financeiro até já entendeu isso. O problema é a lentidão institucional. E para entender essa lentidão, não tem laboratório melhor que o próprio Brasil. Verdade. O cenário brasileiro recente é um estudo de caso muito louco sobre a fragilidade dessas metas diante da oscilação política. O país tem a Comissão Nacional para os ODS, a CNODS, que coordenava tudo. Ela foi simplesmente paralisada em 2019 e só voltou no final de 2023. E o reflexo desse ato nos relatórios é chocante. Entre 2016 e 2022, o Brasil atingiu plenamente só 8,3% das metas e, o mais grave, retrocedeu em 13,6% delas. É o perigo de não ter instituições eficazes e blindadas. Claro que a pandemia destruiu indicadores, mas a ruptura de política pública contínua foi determinante. Sem dúvida. As metas de longo prazo são pulverizadas em meses se o Estado perde o foco. Mas, mesmo com o estrago, tem uma tentativa vigorosa de correção de rota agora. Existe a expectativa de que o Brasil saia de novo do mapa da fome em 2025. E tem aquele movimento pragmático para tirar a agenda lá dos gabinetes de Brasília e levar para o chão das cidades, né? Na preparação para a COP30 lá em Belém, iniciativas focadas em engajar prefeitos ganharam força. As metas é o único caminho real. Mas o Brasil fez algo ainda mais substancial. A ONU permitiu que os países adequassem os indicadores. O Brasil inovou e propôs formalmente um 18º objetivo exclusivo para a nossa realidade. O ODS 18, a garantia da igualdade étnico-racial. Exatamente. E a mecânica por trás disso não é só um apelo por direitos humanos. É uma constatação puramente matemática e econômica. Mais de 56% da população brasileira se autodeclara preta,
parda, amarela ou indígena. É estruturalmente e economicamente impossível alcançar a prosperidade se a esmagadora maioria do país é mantida à margem da economia de alto valor, sem acesso a crédito e educação de ponta. O racismo estrutural funciona como uma âncora gigantesca no PIB nacional. Se você tem mais da metade da força produtiva esbarrando em barreira sistêmica, o país não inova e não consome no potencial máximo. A criação do ODS 18 mostra uma maturidade enorme consolidando a igualdade racial como motor de desenvolvimento econômico. Quando a gente consegue enxergar essa engrenagem, o entendimento muda de patamar. Estudar a Agenda 2030 não é decorar número. É perceber como a igualdade racial no Brasil gera trabalho decente, que injeta dinheiro na base, reduz insegurança alimentar e permite que a criança estude. A matriz é totalmente viva. É fascinante. Recapitulando nosso mergulho nos mecanismos de hoje. A Agenda 2030, gostando ou não da diplomacia, é o único manual tático coordenado de sobrevivência que o mundo tem. Ela dita desde o fim da pobreza extrema até inovações industriais bilionárias. E força países a encararem suas desigualdades seculares como obstáculos reais de mercado, não só pautas morais. Dominar esses conceitos é compreender os fluxos de capital e as políticas da próxima década. Mas para encerrar e deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo, a gente tem que falar da maior vulnerabilidade desse sistema todo. A arquitetura da agenda depende absolutamente da solidariedade global e do engajamento voluntário das nações. Sim, o que é um baita risco. Pois é. A gente vive num cenário onde, sob pressão inflacionária e tensões locais, o primeiro instinto dos governos é o protecionismo, fechar as fronteiras e cortar a ajuda externa. Se a base do plano é a cooperação, o que acontece quando os líderes decidem priorizar só os incêndios do próprio quintal e ignorar o colapso do vizinho? É o teste de fogo. Será que os mercados financeiros e a pressão da sociedade civil vão ganhar musculatura para forçar essa transição sozinhos? Ou o mundo, na hora do aperto, vai abandonar um único projeto que tentava manter a casa em pé para brigar pelos escombros? Fica a reflexão pesada para o nosso público. A complexidade está posta na mesa. Os alicerces nós já entendemos hoje. Resta saber se conseguimos erguer o telhado a tempo.